Olá, tudo bem? Eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre uma das competências que é exigida na redação do Enem. Ela é a quinta competência e a gente denomina de proposta de intervenção. E no que se constitui essa proposta de intervenção? Bom, vai ser apresentado para você um tema e esse tema você vai precisar trabalhar de maneira que você estabeleça ali qual é a problemática deste tema e de que maneira você pode solucionar essa problemática. A solução dessa problemática ela vai estar destrinchada ali na proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção pode parecer um pouco complicadinha, porque ela é exigida somente pela banca examinadora do Enem, mas na realidade ela é bem mais simples. É só você seguir os 5 critérios ali, os 5 elementos que constituem essa proposta de intervenção que você consegue tirar a nota máxima. Então, a primeira coisa que você tem que se atentar é que na proposta de intervenção você precisa fazer a reafirmação da sua tese. E para que você faça isso, você tem que ter já fundamentado no seu texto quais são os problemas ou qual é o problema que você pretende solucionar, qual é o problema que está sendo identificado na sua dissertação. Então, você precisa retomar a sua tese, o seu problema, para assim apresentar a proposta. Então, esse é o primeiro passo, reafirmação da sua tese. O segundo passo é escolher quem serão os agentes, os responsáveis por colocar em prática a proposta de intervenção. Então, quem vai ser o órgão público, quem vai ser a pessoa, quem vai ser a instituição, enfim, que vai colocar em prática aquela proposta que você está descrevendo. E aí esse é o segundo ponto. Então, os agentes têm que estar definidos. Quem vai colocar em prática a sua proposta de intervenção? Você tem que definir também, como um terceiro elemento na proposta de intervenção, os meios, ou seja, como que a sua proposta vai ser efetivada, de que maneira ela vai ser colocada em prática. Então, você reafirmou a sua tese, você escolheu quem vai colocar em prática, você vai ter que colocar como isso vai ser colocado em prática também. O quarto elemento é a finalidade. Por que você escolheu aquela intervenção? Qual é a finalidade dela? Qual que é o propósito final dessa intervenção? Qual é o objetivo que você pretende atingir? Isso é importante também estar descrito na sua proposta de intervenção. E aí, por fim, você faz o seu fechamento do parágrafo, do texto da sua proposta de intervenção, retomando elementos que você já tenha citado na sua dissertação, para que a sua proposta de intervenção possa concluir o seu argumento. Quando a gente fala de conclusão, dá a impressão de que a proposta de intervenção tem que estar necessariamente no parágrafo final, ou seja, no parágrafo de conclusão. Mas isso não é verdade. Você pode fazer com que a sua proposta de intervenção comece a surgir antes desse parágrafo também. O importante é que você já tenha especificado qual é o seu problema, você já tenha especificado o que você vai precisar solucionar. Então, a proposta de intervenção ela não precisa aparecer no último parágrafo, mas ela tem que aparecer necessariamente depois de você já ter especificado o seu problema. E aí aqui eu separei para você uma proposta de intervenção que está em uma das redações nota 1000 do Enem, que está relacionada àquele tema que surgiu em 2017 sobre os surdos. Tinha ali um tema que foi um tema que pegou algumas pessoas de surpresa, e aí o Enem jogou esse desafio para os candidatos. Então, qual que é o desafio para a formação educacional de surdos no Brasil? Ali você já tinha um tema e até uma problemática para ser resolvida. Eu separei aqui
o seguinte. Peguei só a proposta de intervenção dessa redação e depois eu coloco a indicação da redação na íntegra. Diante dos fatos supracitados, faz-se necessário que a escola promova a formação de cidadãos que respeitem as diferenças e valorizem a inclusão, por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupo que envolvam a família a respeito desse tema, visando a ampliar o contato entre a comunidade escolar e as várias formas de deficiência. Além disso, é imprescindível que o poder público destine maiores investimentos à capacitação de profissionais da educação especializados no ensino inclusivo e às melhorias estruturais nas escolas, com o objetivo de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz. Ademais, cabe também ao Estado incentivar a contratação de deficientes por empresas privadas, por meio de subsídios e parcerias público-privadas, objetivando a ampliar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. Dessa forma, será possível reverter um passado de preconceito e exclusão narrado por Machado de Assis e ofertar condições de educação mais justas a esses cidadãos. Então, veja só, aqui essa proposta ela é considerada uma proposta completa e foi avaliada com nota máxima pela banca do Enem, porque o candidato aqui ele apresenta todos os elementos que são necessários para intervir e solucionar um problema. Então ele coloca aqui, primeiro ele retoma de uma forma simples e bem prática, objetiva, a tese, dizendo ali que diante dos fatos supracitados, então ele está dizendo, diante de tudo que eu já falei, eu tenho aqui a solução desse problema. E aí ele coloca o agente, nessa primeira proposta que ele apresenta, o agente, que seria a escola. O que esse agente tem que fazer? Promover a formação de cidadãos que respeitem as diferenças. Como ele vai fazer isso? Por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupos que envolvam a família a respeito desse tema. E para quê? Visando a ampliar o contato entre a comunidade escolar e as várias formas de deficiência. Então, ele atendeu aqui todos os critérios, colocando essa primeira intervenção. E ele ainda acrescenta com uma segunda intervenção, dizendo que é vital a capacitação dos professores. Então, tem que ser feita a capacitação dos professores. O que tem que ser feito? A capacitação. Por quem? Pelo Ministério da Educação, com o fito de instruir com que objetivo? Sobre as necessidades de tal grupo, como o ensino de Libras, utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes e incentivar a sua continuidade nas escolas. E aqui no final, ele coloca ainda mais uma intervenção, uma terceira intervenção. Ademais, cabe ao Estado, e aí ele chama o poder público também, incentivar a contratação de deficientes por empresas privadas. Como que o Estado pode incentivar isso? Por meio de subsídios e parcerias público-privadas. Com que objetivo? Objetivando ampliar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. E aqui o candidato fecha a proposta dizendo, dessa forma será possível reverter o passado de preconceito e exclusão narrado por Machado de Assis, que já foi citado anteriormente ali na dissertação dele. Então ele retoma um tema para fechar a sua proposta de intervenção. Aqui a gente considera então que o candidato atingiu todos os critérios para apresentar uma proposta de intervenção completa. E agora então é só praticar.